A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de adoração e desde já convido a igreja amada, vamos juntos adorar o Senhor, agradecendo por mais esse dia e que Deus seja louvado, né? O momento da palavra e que desde já você aí vamos compartilhar junto e pedir ao Senhor a direção, que o Espírito Santo de Deus venha derramar nos nossos corações nessa noite o entendimento. Estou na dependência dele, estamos, porque só o Espírito Santo, né, para iluminar nossa mente, nos ajudar, e é isso que pedimos. Eu peço nessa noite o fortalecimento do Senhor e que desde já você aí na sua casa, que Deus te abençoe grandemente, que Deus te fortaleça e vamos à palavra. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, Deus te abençoe grandemente, você, a sua família. Amém? Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor que está em Apocalipse, capítulo 10, uma passagem interessante que sempre, quando ela vem, o Senhor traz para nós, ela fala muito do apóstolo João, das revelações que o Senhor deu a ele. E através da sua palavra, também o Senhor Jesus, a cada dia, o Espírito Santo de Deus, ele vem revelando aos nossos corações a sua palavra, nos ensinando a nos preparar cada dia, porque o Apocalipse ele desperta o cristão para a volta do Senhor. E é isso que nesta noite nós vamos estar meditando aqui. Sei que você já é conhecedor desta palavra, mas vamos juntos compartilhar e ver o que o Senhor fala ao nosso coração, ver o que o Espírito Santo abre na nossa mente e no nosso coração. Amém? Aqui em Apocalipse capítulo 10, fala de um livrinho, né? Comido por João, um livrinho trazido do céu. É tão interessante quando vem essa palavra. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs em pé, direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Aqui no início dessa palavra, ela vem falando, Jesus dando essa revelação para João, quando vem falando, e vi 4 anjos fortes que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. O que isso vem falar ao nosso coração? Essa visão que João tem é do próprio Jesus Cristo.
interessante que Jesus, várias passagens no Apocalipse, aliás, o Apocalipse é um livro de revelação, né? E aqui nós vimos que quando fala, e o rosto era como o sol, porque Jesus, ele brilha para todos, né? Fala do sol, porque Jesus é luz, resplandece. Fala de coluna, né? E os pés como colunas de fogo, porque é algo que é forte, alicerçado. Tudo isso vem essa visão para João representando dessa forma. E ainda nós vemos aqui ainda no Apocalipse capítulo 3, versículo 16, 15 e 16, que vem falando também a respeito dessa visão que João teve ali de Jesus Cristo. Versículo 16. E ele tinha na sua testa 7 estrelas, e da sua boca saía como uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Quando a sua força resplandece. Novamente aqui a palavra de Deus vem falando que da sua boca saía uma espada de 2 fios. A palavra de Deus, amados. A palavra de Deus, tudo aquilo que João estava vendo ali, a revelação, o Senhor Jesus estava deixando para ele e mostrando. Aqui fala o que saía, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aqui tudo vem falando de Jesus Cristo. A espada de 2 fios. 2 fios, né? A palavra de Deus. E o seu rosto era como o sol, porque Jesus brilha, resplandece. E é isso que nós precisamos deixar entrar no nosso coração. A sua palavra, essa espada. E ainda é muito interessante também, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que se você for buscar cada ponto que ela vem trazendo ao nosso coração, nós ficamos horas e horas meditando na grandeza da palavra do Senhor Jesus. Aqui eu quero estar meditando em Efésios. A palavra de Deus, ela vem assim trazendo ao nosso coração, como diz aqui, nós meditamos. E saía da sua boca uma aguda espada de 2 fios, quer dizer, a palavra de Deus. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quer dizer, Jesus Cristo resplandece, ele é luz. Aqui fala como o sol, porque o sol é forte, brilha, resplandece. E assim é Jesus Cristo. Ele brilha, ele resplandece. E aqui quando fala também aqui em Efésios, no capítulo 6, versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha isso.
Tomai também o capacete da salvação. Capacete é para estar onde, irmão? Na cabeça. E da mesma forma, a palavra de Deus, ela precisa entrar na nossa mente, estar no nosso coração. Aqui eu vejo como que a palavra vem nos ensinando. Tomai também o capacete da salvação e a espada. A espada o quê? A palavra de Deus. E diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito, a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, aqui já está falando. Então é isso que nós precisamos todo o tempo da nossa vida, desejar e querer a salvação, a vida eterna. Tudo isso aqui, João estava recebendo essa revelação, amém? E diz mais no versículo 2, Apocalipse 10, versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs em pé, direto sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui toda essa revelação que João está recebendo, o próprio Jesus Cristo, ele, depois da sua ressurreição, ele esteve com os seus discípulos. Eu quero estar meditando também, para você ver como que a palavra de Deus é. Aqui, Jesus anunciou, você é conhecedor, Jesus anunciou a palavra, os ensinamentos, falando de salvação, de vida eterna. E já depois da sua ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. É nessa parte que diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso que lá em Apocalipse está falando, né? Quer dizer, a visão que João teve ali é que um pé estava na terra, como eu vou estar meditando para você entender, olha aqui, ó. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui é nesse momento aqui que Jesus, é a revelação dessa palavra, que quando Jesus andou com seus discípulos, foi à cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, e aqui ele aparece para os seus discípulos na Galileia. E é isso aqui quando diz, ali os seus discípulos adoram, né? Outros duvidaram, mas Jesus chega depois da sua ressurreição. Você veja, quando você começa a meditar na palavra de Deus, e você vai vendo a direção que Deus dá, a direção que o próprio Jesus assim mostra, como que ele agiu, que amor tão grande. Aqui ele já tinha ido à cruz, ao terceiro dia ressuscitado, e aqui ele chega para os seus discípulos ali, porque ele tinha ordenado, ele já tinha dado uma ordem, os seus discípulos estavam na Galileia. E aqui no versículo 18, quando diz assim, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quer dizer, Jesus tanto estava aqui na terra como no céu.
E ali ele declara que foi dado todo o poder no céu e na terra. E o que ele deixou para nós, amados, é isso que nós a cada dia precisamos entender e estar atento. Olha a ordem que ele deixou. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, o Senhor ali, ele aparece para os seus discípulos, depois da sua ressurreição, ele ensina qual o ide, a direção, e essa mesma direção é para nós também, amados. E ele diz o que vai acontecer, o que nós temos que aprender e transbordar, como a palavra veio para nós esses dias. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso aqui, amados, que nós precisamos cada dia guardar no nosso coração. E saber que servir a Deus não é só por um momento, não é só em vez em quando. Não, servir a Deus é uma posição, é um propósito que você tem no seu coração, de você, a cada dia, ser esse discípulo, assim como o Senhor ordenou ali, aparece para os seus discípulos, e Ele dá essa ordem para que eles permaneçam no ide, e obedecendo também a palavra de Deus, porque é incrível como que o Senhor ensina e dá direção, ensinando-as a guardar todas as coisas, quer dizer, tudo aquilo que o Senhor ensinou ali para os seus discípulos, tudo que eles tinham ouvido, aprendido, era para eles prosseguir a levar a mensagem do Senhor. E o Senhor ali fala para eles que Ele estaria com eles todo o tempo, todos os dias. Não era só aquele momento, todos os dias até a consumação dos séculos. E essa mesma promessa que o Senhor também nos dá, para que cada um de nós permaneça com o Senhor para todo sempre. Amém? Uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, ande, persevere, siga em frente, em nome de Jesus. E a direção é essa que o Senhor nos dá. Então ali João, a revelação que vem a João, vem muitas fala, a visão ele vê. No versículo 3, aqui em Apocalipse 10, versículo 3 diz: e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram zoar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. Quer dizer, João ali, diante de toda aquela revelação que ele via, tudo aquilo, aquela visão, ele tinha que estar também em obediência. Assim como Daniel também teve visão, né? Nós vemos na palavra de Deus que Daniel também teve visão muito importante
porque ele foi um homem que andou em obediência e ele sempre estava na direção de Deus. Ele teve visão também, como está em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, quando diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Aqui, amados, essa revelação, assim como nós vemos João tendo ali revelação do próprio Jesus Cristo, aqui também Daniel é revelado. E o que fala aqui? E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Amados, o que está acontecendo hoje? O que nós estamos vendo, amado? Cada dia a ciência se multiplica. O homem corre para um lado e para outro e nós vemos a ciência se multiplicando. E tudo isso nos leva a meditar e ver que está escrito na palavra de Deus. Então, quando eu vejo os ensinamentos, a direção que o Senhor Deus deu aos seus servos, e a mesma coisa, você talvez está dizendo, mas eu não tenho revelação. Nós temos revelação, porque a palavra foi deixada para nós. O que nós vemos hoje, amados? O que está acontecendo com a ciência? O desespero. E cada dia a ciência é aumentada, corre para um lado e para o outro, como está aqui em Daniel. Amém? Então, Daniel também teve visão dos últimos tempos, as palavras seladas. Então, aqui, como nós vemos aqui em Apocalipse, nós vemos também aqui no livro de Daniel. E aqui ainda continua em Apocalipse, no capítulo 10, versículo 5, quando diz assim: E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra, que nele há, e a terra, o que nele há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Aqui está falando, amado, da volta, do final dos tempos. Tudo isso, João, o apóstolo João estava ali tendo essa revelação do próprio Deus. Aqui quando fala, e o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu. Nós vimos lá em Mateus, meditamos lá, o próprio Jesus aqui. Jesus aparece ali, aqui também aparece para João. E aqui, e jurou por aquele que vive para todo sempre, Deus eterno, o soberano Deus, o qual criou o céu e a terra, que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar que nele há, que não haveria mais demora, quer dizer, que a sua volta não demora. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Aqui, mas isso aqui é interessante. Sempre vem falando selos abertos,
de trombeta. Então, tudo isso, amados, são alerta que o Senhor Jesus tem nos dado na sua palavra, da sua profecia, da palavra que cada vez vem se cumprindo. E nós precisamos estar atento. Aqui no versículo 7, você veja: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O que a palavra de Deus vem anunciando? Todo o tempo a sua palavra vem sendo revelada, falando de salvação, trazendo o homem ao arrependimento, trazendo o convite para que o homem aproxime-se de Deus, aceite como Salvador da sua vida. E aqui quando fala de trombeta, amados, nós precisamos estar atentos. A trombeta vai soar, mas somente aqueles que estão ligados ao Deus vivo, como filho, vão ouvir. Muitos vão ficar desapercebidos. E aqui quando fala assim, eu acho interessante, fala: se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, o segredo de Deus, porque a volta do Senhor Jesus, amados, aquele grande dia, somente Deus sabe. Não adianta previsão, profecia, que tal dia, que vai ser tal ano. Não, aqui é o segredo de Deus, está escrito. Então, quando eu vejo isso aqui, o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas e servos, o que é isso, amado? É que nós precisamos estar atento à volta do Senhor Jesus. Estar pronto para o momento que Ele nos chamar. É o segredo de Deus, porque ninguém sabe, nem dia nem hora, que o Senhor voltará. Mas uma coisa o Senhor alerta a igreja do Senhor, a estar pronto para ouvir a trombeta. Amém? E é interessante quando nós meditamos assim, e a palavra vem nos ensinando. No versículo 8 ainda diz: e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dai-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Aqui é interessante, amados, o que o Senhor, aqui que toda essa revelação de João, recebendo do Senhor Jesus, aqui o que foi entregue ali? A palavra, a direção, tudo isso que nós precisamos. Mas olha o que ali o anjo fala. Quando ele ouve a voz, e fui. Quando João ouve a voz, a direção, ele vai para pegar. E fui ao anjo dizendo: dai-me o livrinho, quer dizer, a palavra. E ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo teu ventre,
mas a tua boca será doce como mel. Aqui é interessante. O que isso fala para nós, amados? O que a palavra vem nos ensinando? Que a palavra, o que o Senhor tem nos dado, o alimento espiritual. Esse livro, esse rolo, como fala em outras passagens, é a palavra de Deus. Ali, a visão que João estava recebendo, que era para ele comer, para ele comer. E o que ele ia sentir? Ia ser amargo. Porque a palavra de Deus, amados, ela vem, ela nos confronta. Mas quando nós damos lugar, quando ela vem, muitas vezes nós, como servo de Deus, nós recebemos palavra, e você começa até a dizer, mas meu Deus, que palavra, é muito pesada. Muitas vezes você não quer aceitar, você não quer receber no seu coração, mas a direção é receber, comer a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, com todas as forças da sua alma. Você precisa ter no seu coração a palavra de Deus. Ela precisa entrar. Aqui, quando eu vejo essa visão de João, tudo que nós meditamos, aqui, o que é que ele recebe ali? A palavra. E é bem claro, eu fui ao anjo dizendo-lhe, dai-me o livrinho. Ele pediu, amados. E ele disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Porque quando nós recebemos a palavra de Deus, amados, muitas vezes nós demoramos para entender, para aceitar. Muitas vezes é ruim mesmo, é amargo, porque ela mexe com mudanças, com renúncia. Mas quando nós recebemos e começamos a ter o entendimento, ela vai transbordar pela nossa boca, vai ser doce, porque a palavra de Deus, ela é boa, ela que nos livra da morte, ela que a cada dia nos ensina, nos dá a direção certa, como ir para os céus. Então, para isso eu preciso receber. E muitas vezes quando recebemos é difícil. Muitas vezes, meu Deus, que palavra é essa? Principalmente o livro de Apocalipse. Muitos não gostam nem de pregar, porque é o livro da revelação. É a palavra, ela vem assim para mexer conosco. Para cada um de nós dizer, meu Deus, como está a minha vida com Deus? Fala da volta, que nós não temos mais tempo a perder. Fala com renúncia, que nós precisamos nos afastar do mal. É isso, amado. Por isso que fala dessa forma. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então, recebemos a palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra de Deus com direção, amados, a mudança.
Algo tem que ser mudado na nossa vida. É um tratamento. Aqui eu acho tão interessante quando João, vendo toda essa revelação que foi dada para ele. Eu acho bonito que fala, eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce, como mel. Então, ele teve ousadia, desejo de comer. Comer, aqui esse sentido figurado, é você receber a palavra de Deus. É você querer a cada dia viver a palavra do Senhor, aprender, porque só assim nós vamos sentir o gosto, o sabor, o quanto é bom. Amém? E no versículo 11 diz assim: e ele disse-me, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, amados, a palavra do Senhor nos ensina que quando nós recebemos, quando nós comemos, aqui a direção né? O que João comeu ali? O livrinho. Quer dizer, João pegou toda a palavra, entendeu? E por isso está esta revelação para nós da palavra de Deus. Mas não foi só para ele comer tudo, receber tudo só para ele sentir o gosto. Não, havia algo especial. Olha o que diz. E ele disse-me, importa que profetize. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, o Senhor tem essa direção na nossa vida. É para anunciar, como nós vimos também lá em Mateus. Qual a direção que Jesus deu? Ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anunciai, ensinai, e eu estarei convosco para todo sempre. Não é assim que o Senhor Jesus deixou ali? A mesma coisa quando João recebe aqui toda a palavra, quando ele come ali a palavra. Aí o que acontece? Foi só ficar para ele? Não. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitas vidas, a muitos povos, nações e línguas e reis, quer dizer, a todos, a quem o Senhor te levar, a palavra é para ser anunciada. Você está recebendo essa palavra no seu coração. Não é para ficar só para você, é para você falar, a importância que é você meditar na palavra de Deus. Quando você lembrar desse livrinho, pegue a sua Bíblia, vá ler, você está comendo, você está alimentando o seu espírito. E para quê? Para anunciar. E ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Porque João já tinha anunciado muito o Senhor. Mas mesmo assim, não era para ele continuar com tudo isso, com toda essa riqueza que o livrinho que ele tinha comido ali, com doce de mel. A palavra de Deus era para ser levado para muitos povos, reinos, para nações, reis aqui.
gente grande, não importa quem for. Se o Senhor trazer alguém, colocar alguém para você evangelizar, não se envergonhe. Lembre-se desse livrinho. Lembre-se da palavra de Deus que o Senhor Jesus tem te dado. Amém? É para isso que o Senhor fala. E você vai ver muitas outras referências que fala do rolo, fala de Jeremias. Jeremias também teve revelação como essa. Ezequiel. Mas todas essas revelações não foi para eles ficar calados, mas foi para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. E nesta noite o Senhor também traz ao nosso coração essa direção, porque o Senhor quer que a sua palavra seja levada. Mas como nós vamos levar a palavra do Senhor se nós não alimentar o nosso espírito com esse livrinho, aqui fala o livrinho, com essa riqueza que é a palavra de Deus, a Bíblia é esse livro, amém? Coma, alimente-se, alimente o seu espírito e tenha essa esperança que você está fazendo a melhor coisa, amém? Mas antes você precisa desse preparo. E como lá em Efésios falou, qual o capacete que falou? O capacete da salvação, a espada de dois gumes, a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é essa que tem que estar no nosso coração, na nossa vida. Que Deus te abençoe nesta noite. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que o Espírito Santo, a revelação da palavra, seja no seu coração. Deus te abençoe. E até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém?